Salve, nação santista, tudo bem? Meu nome é Matheus Deus Dias e esse é o canal Alvinegro da Vila Belmiro. Gente, eu gostaria de falar do jogo de ontem, que eu não sei o que dizer. Sinceramente, eu não sei o que dizer. Estamos classificados, só que, o que aconteceu? O que está acontecendo com o time do Santos? O que está acontecendo com o time? Tem mais pontos negativos do que pontos positivos para falar sobre o jogo. Se eu vou falar de jogador, vamos lá. Falar de jogador, João Paulo foi bem, jogou bem, fez uma defesa espetacular. Não foi tão bem nas penalidades, mas a gente sabe que o João Paulo ele não é um goleiro tão bom de catar pênalti. Ele é mais aquele goleiro no 1 contra 1 no jogo dos 90 minutos. Os zagueiros, eu achei que ontem o Bauerman foi mal e o Kaique vive uma má fase também. Mas aí eu queria pontuar uma coisa que acontece. O Bauerman ele tem jogado bem na maioria dos jogos, né? E o Kaique ele tem oscilado muito, tem jogado muito mal. Só que ontem o Bauerman foi mal também e muita gente criticou mais o Kaique do que ele. E aí entra o problema que eu vivo falando da base, que o pessoal critica muito a base e poucos jogadores experientes, né? Apesar de que foi um jogo que ele jogou mal, mas tudo bem, eu não acho que é digno de criticá-lo muito, mas não foi só um que errou. O pessoal só falou do Kaique e pouco se falou do Bauerman, mas tudo bem. As laterais. O Lucas Pires, como eu já comento de vez em quando no grupo, que eu até convido você a entrar nesse grupo Alvinegro da Vila Belmiro no WhatsApp. Eu vivo falando isso, que o Lucas Pires ele é muito bom ofensivamente, mas ele tem uma certa deficiência defensivamente, tanto que o foi praticamente em cima dele, ele não conseguiu fazer nada contra o jogador que fez o gol, que eu não lembro o nome agora, do Fluminense do Piauí. Ele teve oportunidade de dominar a bola no peito, dominou, virou e chutou pro gol. E o Lucas Pires não conseguiu fazer nada. Na outra lateral, o Vinícius Balieiro. Eu acho que o Vinícius Balieiro ele tá sendo muito queimado, jogando numa posição que não é a dele. Se nem na posição dele ele tá jogando tão bem, que eu achava que ele ia ser um novo Alisson, que ele ia saber marcar na posição dele e tal, que ele tinha um certo potencial para aquilo. Me enganei, eu acho que tenho a sensação de que eu me enganei, porque ele não tá conseguindo fazer muito bem a função dele. Quem dirá a função de lateral? Péssimo, foi péssimo. Agora vamos para o meio-campo, que é o grande problema do Santos. Camacho, péssima partida, a pior de todas dele, a pior. Agora eu tô parando para pensar, a pior partida, eu não sei nem qual é a partida pior do Camacho, toda a partida ele joga mal, mas enfim. Foi expulso e depois que ele foi expulso, curiosamente o time melhorou. Não marca, não tem marcação forte, lento, só passa a bola para trás ou toque de lado, não ajuda ofensivamente. Péssimo. E eu acho assim que o técnico, que eu vou falar mais pra frente, errou em não ter tirado ele antes. A outra pessoa do meio de campo, quem era que tava? O Sandri. O Sandri também não teve uma partida boa, infelizmente. Também tem um fato também dele tá voltando de lesão, não tem como cobrar muito ele, mas poderia ter feito uma partida melhor. O Goulart, gente, eu vou falar mais uma vez, pelo amor do Senhor Jesus, eu canso de falar isso aqui eu tenho falado pouco porque é recente o canal, mas no grupo onde eu faço parte e nas mídias sociais do Santos eu falo isso, só que as pessoas não conseguem entender o que eu tô falando. O Goulart não é camisa 10, o Goulart não é
um 10. O Goulart não é articulador de jogada. Ponto. É isso que eu sempre falo, mas o pessoal acha assim. Ah, mas o Matheus está criticando o Goulart. O Goulart precisa de tempo. E isso, aquilo outro. Não é isso, gente. Não é isso. O que eu tento falar aqui, e nas mídias sociais, como eu disse que eu comento, é que o Goulart não é um camisa 10. O Goulart, ele tá mais para um 9 do que para um 10. É isso que eu tô falando. Aí o pessoal fala, não, mas, pô, ele de vez em quando dá uns passes, faz isso, faz aquilo outro. O que ele tem feito ali no meio de campo? Se você parar pra ver, fazer uma análise da escalação ali, como é que eu posso dizer, da tática, ele é mais um atacante. Fica 2 caras no meio de campo e sem um cara pra armar o jogo. Ele fica lá na frente. Não tem como falar que ele é o nosso 10. Ele não é o nosso 10. Ele não é o nosso armador. Talvez, eu possa até ser um exagero falar isso, mas ele foi vendeu o gato por lebre. E ele não é esse 10, ele não é esse armador. E infelizmente, eu canso de falar, o último armador bom que a gente teve há muitos anos atrás foi o Lucas Lima. Foi o Lucas Lima. Depois do Lucas Lima a gente só teve jogadores improvisados. A gente já teve Vecchio, a gente já teve Sanches, a gente já teve o Brian Ruiz que não deu certo, a gente já teve o Soteldo na meia, a gente já teve até o Sandri jogando na meia, o Jobson jogando na meia, o Jobson. Eu cheguei a ver um jogo que o Cuca colocou o Jobson na meia. E aí ano passado a gente teve o Pirani, que entrou bem. Aí vou falar dele mais pra frente. Agora vou falar dos pontas. Ângelo é o que mais tenta. Coitado. Eu tenho uma dó do Ângelo. Ele é um pouco fominha em alguns momentos, sim. Mas ele é o que mais tenta. É o que mais tenta ali fazer alguma coisa. E infelizmente o time não acompanha o mesmo ritmo dele. Marcos Guilherme. Meu Deus do céu. Eu quero entender o que acontece com esse Marcos Guilherme sendo titular no time do Santos. Eu não consigo entender. Esse cara tem cadeira cativa no Santos. Entra técnico, sai técnico e ele continua de titular. Não consigo entender. Não consigo entender. Não consigo entender. Pra dizer que ele não fez nada no jogo, teve um lance que ele partiu em velocidade, ele deu um chute que por um pouquinho ele não faz o gol. Por muito pouco ele não faz o gol. Mas é um cara que teve um lance que ele deu uma arrancada, colocou a bola pra frente e o cara foi lá e, não sei se foi zagueiro, se foi um lateral, foi lá e pegou a bola dele, né? Pegou a bola, dominou no lugar dele. Eu não consigo entender. É um cara que corre muito, tem disposição, corre e tal, tenta marcar, tenta fazer as coisas, mas não ajuda em nada, não agrega em nada. E o nosso centroavante, o Marcos Leonardo, que infelizmente teve o azar de tentar mandar a bola para a rede, que foi um lance legal, mas deram impedimento dele. E aí que entra o problema do VAR, de não ter o VAR. O Santos ele tem um grande azar, que quando não tem VAR, a gente se prejudica. Quando tem VAR, prejudica também. Infelizmente. Por muito pouco a gente é eliminado por um erro grotesco do juiz e do bandeirinha, que tava ali no lance e não viu, mas enfim. E depois no segundo tempo o técnico fez algumas alterações, colocou o Auro no lugar do Balheiro, melhorou a lateral, colocou o Lucas Braga. Não acho que o Lucas Braga vive uma boa fase, é um jogador de velocidade, mas como disse algumas mídias aí que eu acompanho também, é um jogador que ou ele corre ou ele pensa. E ele não consegue fazer os dois ao mesmo tempo. Se joga, tem voltado a se jogar, outra coisa que eu queria pontuar, ele tem voltado a se jogar muito. É um grande problema isso, mas espero que ele melhore nesse quesito. A alteração também que eu não curti foi a saída do Sandri para a entrada do Zanocelo, mas não pela entrada do Zanocelo, mas sim pela saída do Sandri.
Eu preferia que tivesse recuado o Sandri e tivesse tirado o Camacho. Mas o técnico preferiu fazer isso. Tudo bem. E ele entrou bem. Eu acho que o Zanocelo entrou bem. Mas ele tem esse problema de jogar junto com o Camacho. Um anula o outro. Camacho foi expulso. Ele cresceu na partida. O que mais que eu gostaria de falar? A entrada do Pirani. Agora eu não me recordo no lugar de quem que o Pirani entrou. Mas ele entrou muito bem. Na minha opinião, ele entrou bem. Fez o que ele tinha que fazer. A função de armador. Deu o passe pro Goulart. O Goulart fez o gol. Eu falei isso no grupo. E eu acho que algumas pessoas não entenderam muito bem. Mas eu falo assim. O Pirani é um jogador bom. É um jogador que tem potencial. É um jogador que tem tudo para brilhar futuramente. Só que o Pirani, eu acho que ele tem um certo problema assim que de psicológico, que quando ele entra no jogo e ele precisa muito representar no jogo, ser aquele cara do jogo, às vezes o psicológico dele fica abalado. Ele sente muita pressão. Tem que jogar? Tem que jogar. Tem que colocar o Pirani? Tem que colocar o Pirani. Tem talento? Tem talento. Mas às vezes eu sinto que ele sente aquela pressão no jogo. Já teve jogos que eu olhei ele ia entrar e ele entrar meio cabisbaixo, tal, com aquele ânimo meio assim. Tipo, eu tenho que entrar no jogo, mas não sei se eu vou conseguir fazer alguma coisa. Mas eu acho que ele tem potencial. Tem que entrar mais vezes, mas ele tem que trabalhar melhor esse psicológico dele para que ele entre nos jogos e entre com sangue nos olhos, como foi o jogo de ontem. Eu achei que ele entrou bem, ele entrou com sangue nos olhos, deu assistência. Infelizmente, é aquela velha história que eu falo. Ele foi do céu ao inferno. Quando ele deu assistência, mas perdeu o pênalti, né? Infelizmente. É uma coisa que acontece, às vezes acontece isso, não tem muito o que fazer. E a entrada também do Lucas Barbosa, que foi uma entrada boa. Eu acho que é um jogador bom. Dos jogadores da Copinha, eu acho que se não for o melhor, é um dos melhores. Entrou no jogo, tentou fazer alguma coisa, ajuda ofensivamente, ajuda defensivamente. É um jogador que tem que ser mais analisado. Eu acho que poderia fazer uma escalação com ele numa ponta, o Ângelo na outra e o Marcos Leonardo ali de centroavante. Ou então jogar o Lucas Barbosa com o Ângelo. Eu já falei aqui algumas vezes que eu preferia uma escalação de 4-4-2. Eu prefiro. Sobre o técnico, acho que ele errou em nos pontos da escalação. Colocar o Balheiro ali improvisado na lateral. Poderia ter começado com o Auro. Entendo que o Auro ainda não tinha estreado, tal, que estava ganhando condicionamento físico, mas eu acho que poderia ter colocado ele. Sobre a questão que eu já tinha falado das substituições, eu achei errado ele ter tirado o Sandri e ter colocado o Zanocelo no lugar. O grande problema dessa mudança é que o Camacho não estava jogando nada. O Camacho tinha tomado um amarelo por uma falta besta que ele fez, se não me engano, no primeiro tempo. Aí o cara vai e faz uma outra falta besta no segundo tempo, que faz o time ficar na roça, o time ficar no mato sem cachorro. Pelo amor de Deus, por que o Camacho é titular? 3 jogadores que eu achei desnecessário estarem nesse jogo como titular: Marcos Guilherme, Camacho e Vinícius Balheiro. Foram 3 jogadores que eu achei desnecessário nesse time de ontem. E o principal, gente, o que acontece com o time do Santos? O time do Santos quase perdeu pro Fluminense do Piauí. Teve um amigo meu que ainda falou assim: mano, eu tava pensando que vocês estavam perdendo pro Fluminense do Rio de Janeiro. Vocês estavam perdendo pro Fluminense do Piauí. Pelo amor de Deus, o Santos não tá ganhando de ninguém. Quando não ganha, empata. A gente só conseguiu passar de fase ontem por causa da trave. Vocês têm noção disso? Por causa da trave. Não foi por causa de nenhum jogador em específico. O Goulart fez o gol, a assistência do Pirani, legal. Mas o Santos não ganhou o jogo.
Se o cara não perde o pênalti, a gente tava na roça, tava no mato sem cachorro. Infelizmente, o Santos tem que melhorar, o Santos precisa de reforços, o Santos precisa melhorar o futebol. O Santos está indo muito mal nos jogos. E aí entra o meu medo. Próximo jogo, Palmeiras. O nosso grande carrasco, infelizmente. E aí, como é que vai ser o jogo? O Santos vai jogar? Vai jogar bem? Vai fechar a casinha? Infelizmente, eu acho que vai ter que fechar a casinha, porque o Santos não vem bem. Não tem jogado bem. E espero muito que o Fábio Bustos consiga fazer esse time jogar pra frente, esse time jogar bem, encaixar as peças, mudar esse meio de campo, porque esse meio de campo com Camacho e Sandri, Camacho e Zanocelo, Camacho seja lá quem for, e o Goulart, não tá rendendo. Não tá rendendo. E eu repito, o Goulart não é o 10, o Goulart não é armador. Armador é o Pirani. Pirani que arma o jogo. Talvez o Bruno Oliveira é armador, mas o Goulart não é. O Goulart fez um gol que não é um gol de 1-6, é um gol de atacante. Ele joga melhor no ataque. Quando o Goulart veio, eu fui querer ver alguns vídeos dele e realmente ele não joga como meia. Ele joga mais ali avançado, como um falso 9, como um atacante. Ele não joga bem recuado. Tanto que quando o Bustos fez a troca, que ele avançou o Goulart, ele foi e fez o gol. Então é isso que eu gostaria de falar para vocês. Deixe o seu comentário, deixe o seu like, fala um pouco o que você achou desse jogo. Eu particularmente tô assim muito preocupado com esse time do Santos. E espero muito que haja melhoras no meio de campo, no ataque, na defesa, em tudo. Tá bom? Gostaria de agradecer você que ficou nesse vídeo. Acho que ele ficou até um pouco mais extenso do que os outros. Gostaria que você também compartilhasse esse vídeo com algum amigo santista seu. E deixe o seu joinha, como eu disse, deixe o seu like e compartilhe, ok? Gostaria de agradecer. E forte abraço, pessoal. Fica com Deus, nação santista. Tchau, tchau.